disciplina de filosofia e também da disciplina de cidadania, moral e ética. O assunto que nós vamos trabalhar hoje é crise de valores. E para adentrar o assunto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Afinal, é crise de valores ou são os valores que estão em crise? Por que eu estou perguntando para vocês isso? Lembrando que vivemos atualmente um mundo totalmente globalizado, né? E há muita mudança de valores. Eu falo de valores éticos, tá, gente? Não valores de dinheiro. Estamos falando de valores éticos. E quando se trata de ética, com a globalização, o quanto se perdeu, quanto estamos entrando nessa crise. Há que se fale, né, gente, hoje nos mundos atuais, a crise de valores, a crise na questão da doença, né, na questão da saúde, crise na saúde. E aí hoje nós vamos tratar sobre a crise dos valores. Será que os nossos valores estão em crise? Já que estamos num mundo totalmente globalizados e muitas coisas, né, a cultura ela vai mudando com o decorrer dos anos, tanto que se vocês comparassem como era no tempo dos pais de vocês e como é no tempo de vocês, vocês vão ver que há uma mudança ali. Na verdade, até de mim, né? Eu não sou tão velha, mas assim, uma mudança da minha geração para a geração de vocês, há sim uma mudança de valores. É uma mudança até, na verdade, de criação, de comportamento. E então, é uma crise de valores ou são os nossos valores que estão em crise? Às vezes aquilo, né, o que era válido, aquilo que nós achávamos éticos, o que era para ser ético, hoje em dia já não é mais. Nós somos cidadãos do mundo, né? Nós estamos aí no mundo para fazer sentido, a nossa vida tem que ter um sentido e nós temos que trazer esse sentido para o mundo. Mas aí qual sentido nós daríamos para o mundo se os nossos valores estão em crise? Lembra que a gente estudou, né, nas aulas passadas sobre a questão da Constituição brasileira, que eu falei para vocês, que a Constituição brasileira de 1988, ela nada mais é, na verdade, do que um livro de boas maneiras, né? É um livro de regras e punições, é um livro que tem regras que você precisa cumprir, você, né, é obrigado a cumprir. Caso você não cumpra, você, né, está sujeito a sofrer alguma daquelas punições, né, que a gente trabalhou no decorrer das aulas passadas. E aí, então, vamos falar sobre nossos valores. Essas regras da Constituição, elas estão sendo respeitadas porque vocês são seres éticos, né? Ou porque vocês têm receio de ter que receber aquela punição? E lembra que eu falei que nós somos seres que vivem em coletividade, mas que embora nós vivemos em coletividade há muitos e muitos e muitos anos, nós precisamos dessas regras porque tem seres, né? Lembre-se que são cabeças diferentes, todo mundo pensa diferente, ninguém pensa igual. Nem mesmo os gêmeos, que são idênticos, pensam igual, né? Cada um tem a sua concepção de mundo. Então, como é que a gente vai botar todo mundo, né, para pensar e se respeitar? Então, é por isso que surgiu essas regras. Mas aí, tem gente que respeita por receio? Tem gente que respeita por receio, tem gente que respeita porque não quer que façam com ele aquilo, né? Ele não quer fazer com outro aquilo que não quer que façam com ele. E aí a Constituição está aí para isso. Mas e os valores, né? Os valores éticos. O que é correto? O que eu posso hoje dizer que é correto ou o que não é correto? Não só perante, né, as leis, não só de acordo com a Constituição, mas o que é correto para vocês? Deixa eu ver um exemplo. As pessoas aí na rua, lembra que a gente falou sobre os direitos básicos, né? Vamos falar sobre o direito à moradia. Mesmo que não tivesse esse direito, é correto ter pessoas morando aí pelas ruas, dormindo no chão? Lembrando que nós, o povo, a gente paga os impostos. Então, a gente deveria ter pelo menos um mínimo de um saneamento básico, o mínimo dos direitos garantidos, né? E então, a questão dessas pessoas. É correto elas ficarem dormindo no chão, elas estarem na rua e não ter um amparo, né, dos nossos governantes? Mas se vocês falaram que não é correto elas estarem na rua.
Mas por que não é correto? Porque você acha, na sua concepção, nos seus valores, que não é correto, ou porque você acha, ou porque a Constituição diz que não é correto. Mas se você disser assim, porque a Constituição disse que não é correto, mas aí nos seus valores, o que você entende por ser ético? O que você entende de valores? Lembre-se, se eu desse um exemplo, digamos, eu estou andando, eu acabei de sacar um dinheiro ali no banco, eu estou andando na rua, minha carteira tá com o meu din-din, tá com o meu dinheirinho, mas esse dinheiro ele já está cotado para eu pagar minhas dívidas. Tem a conta de luz, tem a conta de água, né, que eu tenho que pagar, e aluguel, digamos assim. E aí eu perco esse dinheiro e um de vocês acha a carteira. O que é o correto? E aí vocês vão pensar assim, caramba, dá pra comprar aquele lanche, dá pra comprar aquele celular da hora, aquele videogame, né? Porque o ser humano, ele tem dessas ideias. Não adianta dizer que nós não temos, porque temos sim, às vezes, o pensamento um pouco deturpado. E aí? Aí, nesse momento, os seus valores vão entrar em crise. Isso que é uma crise de valor. Eu vou devolver o dinheiro da professora, né? Que ela tá precisando, ou não. Você vai cogitar a ideia de me devolver? Se você cogitar a ideia de devolver, significa que os valores de vocês estão em crise. Essas que são as crises de valores que eu comento a vocês. Nós estamos vivendo, né, num momento de globalização, de atualização, onde, por exemplo, tudo está moderno, tudo está novo. Por exemplo, não é o nosso contato. Antes o nosso contato era na sala de aula. Hoje a gente está se encontrando aqui por esse meio, que é necessário, né? Então, com a globalização, veio muitas mudanças. Mas e aí? Precisa mudar os valores? Precisa ter essa alteração de valores, essa questão ética? O que é ético? O que é ser ético? Né? A ética, ela vem do grego e significa, na verdade, uma reflexão sobre os valores, né? Uma reflexão sobre a moral. A moral. O que é a moral? A moral, ela vem do latim e ela trata essa questão de correto. Mas lembrando, às vezes o que é moral para mim não é moral para você, ou vice-versa. Existe a diferença cultural. Por exemplo, aqui no Brasil é normal a gente andar de camiseta, bermuda, né? E se eu for levar, a gente for para um país, deixa eu ver, Sudão, Arábia, né, onde as mulheres usam as roupas totalmente diferentes e elas só deixam os olhos à mostra, aquele que é o estilo de roupa delas. Culturalmente, eles acham que nós brasileiros estamos errados, moralmente errados, contra a nossa moral, porque nós mulheres do Brasil exibimos o corpo, né, mostramos os braços, né, mostramos o rosto. Então, para eles não é moral. Então, o que acontece? A moral, ela altera. E a ética, ela vem estudar essa moral. Mas nos estudos atuais, a ética, ela mostra que está tendo essa crise de valores no mundo atual, na nossa cultura, onde o correto agora nem sempre é correto mais. E o errado, ele já é visto com outros olhos, né? Às vezes eles dão até uma desculpa para querer encobrir o errado. Vocês sabem, por exemplo, que é errado furtar o que é do outro. E aí, mas tem gente que defende quem faz isso. Fala que são pessoas que não têm condições e acabam indo por esse lado do crime. Então, digamos que se for questão de crise, em crise de valores, o valor daquela pessoa já entrou em colapso. Já teve essa quebra de valores. Porque pra gente é incorreto o que ela faz, mas pra ela, no mundo dela, no pensamento dela, é correto. E aí vocês precisam pensar, a que nível está a crise de valores? E se eu fosse perguntar para vocês, como está a crise de valores? Os valores de vocês estão em crise? Façam uma comparação com o pai de vocês, como era a questão de valores antigamente e como que é tratado hoje. Como que na época deles, por exemplo, era a relação entre os pais deles e eles. O que foi repassado para eles e o que eles repassaram para vocês. E o que para eles não era correto lá e por isso não repassaram hoje para vocês. E aí me digam, façam um comentário aqui embaixo e me digam se
O que vocês encontraram nessa diferença, nessa mudança, por causa dessa globalização, nessa mudança, o que vocês encontraram de diferente na crise de valores? E por que os valores estão em crise, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula, dá um joinha aí, continue acompanhando as próximas aulas, a gente por enquanto vai se encontrando aqui nesse canal, mas espero logo ver vocês. Eu tô morrendo de saudade de todos, mas eu acredito que logo a gente vai estar juntinho, tá? Pra ter nossas aulas próximas e é isso, a gente se encontra na próxima aula e até lá. Beijo pra todos, saudade!